Fala galerinha do Psicolândia, no vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre educação e a gente vai trabalhar esse assunto a partir de um problema. Cantar o hino nacional nas escolas é patriotismo? Então, enquanto a gente vai estar falando sobre essa problemática, a gente vai estar falando sobre educação, sobre o sistema de ensino e sobre a profissão professor. Eu sou Gustavo Guassu, esse é o Psicolândia e vem comigo. Bom, galerinha, da onde surgiu o conteúdo desse vídeo? Ontem, no dia 15 de março de 2021, eu fiz uma postagem no Facebook, e aliás, me sigam aí, Gustavo Guassu. Eu tô numa foto assim, ó, com óculos e com uma bandana, que eu vou até usar ela agora também. Chava ou não? Bom, galerinha, então compartilhei esta imagem no meu Facebook ontem, né? Autorizo meu filho a cantar o hino nacional e ser filmado na escola. Será um orgulho. Esta é a frase. E a imagem há uma série de crianças, um do lado do outro, com camisa verde e amarelo, com a mão no peito. Tipo assim, justamente ressaltando a mensagem que a imagem traz pra gente, né? Autorizo meu filho a cantar o hino nacional e será um motivo de orgulho. Tá. E aí eu fiz um comentário que as pessoas com uma capacidade intelectual um pouco diminuída, digamos assim, e não, eu não sou melhor do que ninguém, gente. Só que há pessoas em níveis diferentes de intelectualidade, é óbvio. Se todo mundo pensasse igual da mesma forma, o que seria então a própria diversidade? Então há pessoas que estão em níveis diferentes. E a minha explicação, o meu comentário e a resposta, comentário das pessoas, mostra que elas não conseguiram me entender. Então eu falei o seguinte: mano, você vai cantar a merda do hino nacional pra quê? Quando eu falo, mano, você vai cantar a merda do hino nacional pra quê? O adjetivo, né, merda, não é que o hino nacional é uma merda, não tava me referindo a isso. O que eu me referia era o seguinte: você vai cantar essa bosta aí pra quê, entende? É pra você dar um ar de, tipo assim, de revolta. Tipo, por que você vai cantar essa porcaria aí? Não quer dizer que a coisa é porcaria. É uma frase pra dar uma revolta, pra você sentir, pra você perceber, pra você entender como eu tava me sentindo na hora que eu tava escrevendo. Então eu escrevia, mano, você vai cantar a merda do hino nacional pra quê? Para os professores que estão ficando doentes por todo o trabalho acumulado ou pela educação que cada vez mais está se tornando um instrumento de dominação? Então aqui eu usei uma palavra para ressaltar o meu sentimento de raiva, de revolta, de não aceitação da realidade como ela é, e depois eu dei ali uma explicação, né? Você vai cantar para quê? Para os professores que estão ali se ferrando, né? Só que obviamente as pessoas pegaram a palavrinha merda e achou que eu estava falando mal do hino nacional. Mas já a gente fala sobre isso. Aí eu continuei. Cantar o hino nacional não é patriotismo nem amor ao país, se o país em que vivemos está se desfazendo e sendo destruído. E é óbvio. Tô cantando o hino nacional. Ouviram do Ipiranga. Eu cantar o hino não representa a realidade que o meu país vive, gente. O Brasil está ferrado. Ele está numa crise política desde 2015. Quer dizer, crise política a gente sempre teve, mas desde 2015 a gente não consegue sair dela, desde o impeachment da Dilma. Cada vez mais há projetos que buscam acabar com a nossa soberania. Venderam a Petrobras. Venderam o pré-sal. Estão querendo privatizar tudo que é empresa nacional. Ora, patriotismo é o quê? É basicamente isso, né? Você ter um respeito pela sua pátria, ter um projeto de nação, e só é nação quando você tem autonomia do próprio espaço e do próprio território, meu. Que nação que é o Brasil se ele estiver vendendo tudo que é nacional? Vai lá nos Estados Unidos, vai lá na China, na Inglaterra, na Alemanha, na França, vai ver se eles não tem um monte de estatal lá. Aqui não, aqui é o contrário, a gente quer vender todo o nosso patrimônio para a empresa privada de fora, para pessoa, para rico, né? Não, vamos vender a Petrobras, vamos privatizar a Eletrobras. Se você privatiza, deixa de ser do Brasil
E como que você vai cantar o hino nacional falando que você é patriota, sendo que você é a favor do Brasil ser vendido para a empresa privada? Meu Deus, não faz sentido nenhum. Então é isso, né? Eu vou cantar o hino nacional para quê? Se o meu país está sendo vendido, está sendo destruído, está sendo desmantelado. Aí eu continuo. Essa visão romântica de é preciso cantar o hino nacional, enquanto o professor tem que trabalhar mais do que ele aguenta, além dos constantes ataques, é só mascarar a violência. Cantar o hino nacional na PQP. Foi isso que eu falei. Nunca falei mal do hino nacional, só estou questionando o seguinte, que orgulho que você tem de cantar o hino nacional na escola, sendo que a pessoa que leva a escola nas costas, que é o professor, não estou tirando o mérito de quem está fazendo a limpeza, de quem está trabalhando na burocracia, igual a coordenação, igual a secretaria e a diretoria, jamais. A escola, gente, ela funciona como um grupo. Só que se não tiver professor, não tem nada também. É o professor que está na sala. Toda a estrutura escolar, toda a burocracia escolar é só para uma coisa, para o professor entrar na sala de aula e poder ensinar seu filho. É óbvio, é simples. Então como você vai cantar o hino nacional, sendo que a realidade que o professor está inserido é uma realidade de violência? Ele está trabalhando mais do que ele aguenta, gente. O professor está morrendo na sala de aula de estresse, de ansiedade, tão com dor nas costas. A gente teve que se adaptar numa realidade totalmente de uma hora para outra. Professores que nunca gravaram o vídeo agora são youtubers. Mano, que loucura, que loucura. E assim, você vai querer cantar o hino nacional, você está se orgulhando do quê? Se você está falando que você está se orgulhando, provavelmente você não sabe o que está acontecendo na sala de aula, cara. Provavelmente você não sabe mesmo. Bom, essa foi a postagem e aí foi o bafafá. Agora a gente vai trabalhar dentro dos comentários dessa galera que não entenderam o que eu falei. E é cada comentário maluco, gente, que nós vamos aprender hoje sobre educação, sobre o que é o papel e o trabalho do professor a partir desses comentários, beleza? Fica até o final aí que você vai gostar. Esse vídeo aqui é um dos mais importantes do Psicolândia. Por que eu não estou jogando o vídeo no Face? Porque eu tenho um canal para isso, né, meu? Então é isso. Cantar o hino nacional nas escolas é patriotismo? Será? Vamos questionar um pouco essa ideia aí. O primeiro comentário foi o seguinte, galera. O cara coloca entre aspas, a merda do hino nacional, né? Aí ele coloca assim, ó. Se o objetivo do professor não for desenvolver no aluno habilidades para contribuir e desenvolver o indivíduo e a sociedade em que ele vive, eu não sei para que serve. Já começa errado, não é papel do professor isso daí. O objetivo do professor é fazer o que as normas e leis das diretrizes da educação prescrevem. Então o professor ele não entra na sala ensinando o que ele tem que ensinar. O professor entra na sala para ensinar o que o Ministério da Educação determina. Então, se o objetivo do professor não for desenvolver o aluno habilidades para contribuir e desenvolver o indivíduo e a sociedade em que ele vive, eu não sei para que serve. Ora, se você for pegar a educação cívica dos anos 60, dentro do contexto da ditadura militar, era uma educação simplesmente para obediência e não para a criação da autonomia. Então o professor ele é um mero instrumento para fazer acontecer as diretrizes educacionais. Então o professor ele não entra na sala e dá o que ele quer. Há uma série de coisas, de questões, de habilidades a serem desenvolvidas que vêm já prescritas muito antes do professor entrar em sala de aula. Então já começa por aí. Que tipo de sociedade pretende construir cuspindo nela desse jeito? Pelo contrário, eu não estou cuspindo na sociedade, eu estou questionando a sociedade como ela é, justamente para ter a possibilidade de imaginar novos tipos de sociedade que possam vir a surgir, gente. Pelo amor de Deus. Não é porque uma coisa é como é, que ele tem que continuar sendo como é. É assim, não. É assim agora, mas pode mudar, e só vai mudar se depender de mim também, se eu tiver uma ação para fazer isso acontecer. Aí ele continua. Desrespeito ao próprio país, a própria sociedade, as autoridades constituintes e ainda quer ensinar. Ensinar o quê? Que tipo de futuro pretende oferecer aos seus alunos? Ora, primeiro, eu não pretendo oferecer futuro nenhum para ninguém. Quem constrói seu futuro é o próprio aluno, se ele estiver participando da aula. Eu vou dar as ferramentas para que ele possa construir o futuro dele da melhor forma. Só que quando ele sai da escola para a sociedade, já não depende mais de mim.
Depende do tipo de trabalho que ele vai ter, depende do tipo de propaganda do lugar que ele vive, porque as propagandas induzem os indivíduos a agirem de tal forma. Eu nunca desrespeitei o meu país, pelo contrário, o meu país que me desrespeita, que desrespeita toda a sua população. A gente está em quase 300 mil mortos, gente. Até agora o presidente não falou de vacina. Foi o ano passado de 2020 inteiro ele negando vacina. E agora de repente estão querendo comprar. Os filhos dele compartilham no Twitter: a nossa arma agora é a vacina. Agora, depois de 200 mil mortos, então não sou eu que desrespeita, não. Muito pelo contrário. Eles que desrespeitam o povo brasileiro, entende? O povo trabalhador que está passando necessidade. Então ele já quer me questionar aqui, ele nem sabe do que está falando. Não entendeu o que eu estou falando. Esse é o mal que tem aqui na nossa sociedade, né? Você lê um negócio e não compreender. Aí ele fala assim, ó, o hino nacional é simbólico. Concordo. Representa nosso passado, nosso presente e futuro. O futuro nem tanto, meu amigo, porque o hino nacional nem sempre foi esse hino que é. Se você for analisar os símbolos da pátria, da sociedade, antes da proclamação da República, a gente tinha um nome do Brasil, a gente tinha um outro hino, a gente tinha uma outra bandeira. Proclamou a República, mudou todos esses símbolos. E quem vai dizer que a gente não pode vir a mudar ainda? Representa o nosso futuro. Você sabe o que vai acontecer no futuro? O Brasil ele já chamou República dos Estados Unidos do Brasil. Agora é a República Federativa do Brasil. Então o mundo ele está girando e não é porque algo é assim agora que ele sempre vai ser e nunca vai mudar. Aí ele continua falando, né? O hino representa a nossa sociedade. Concordo. Tudo que nós construímos e vamos construir. Sim, a gente pode construir muita coisa assim. O hino representa isso, uma sociedade que está se desenvolvendo. Tudo que esse grande povo é. Tudo que nós lutamos para conquistar. Então, mais respeito, por favor. Muita gente morreu para estarmos aqui. Exato, concordo, né? Mas o respeito dessas pessoas que morreram e os nossos governantes também não têm com elas, no caso, né? Porque até o momento, na minha postagem, eu nunca falei mal do hino. Eu usei a palavra merda para representar uma revolta de que você está se orgulhando de cantar o hino nas escolas, sendo que a realidade escolar não é nada de se orgulhar. Tá bom, eu sei que não é geral, tem escolas maravilhosas. Só que eu não posso usar um exemplo em particular para explicar o todo. A realidade do professor, a realidade da escola brasileira é uma realidade triste, gente. Não tem orgulho. Se você for ver escolas aí que estão com o teto caindo, tem alunos que vão para a escola só para comer. Você vai se orgulhar disso? Você se orgulha disso aí? De o aluno não ter o que comer em casa e vai para a escola só para se alimentar? Eu não me orgulho disso aí não, cara. Aí ele continua falando aqui, ó. Não precisa ser patriota nem gostar do governo, mas ter o mínimo de respeito pelo seu povo, pela história e pelo futuro dos seus alunos é muito bom. E desde quando que eu não respeitei meus alunos, ou meu país, ou meu povo, gente? Pelo amor de Deus, eu tô questionando exatamente isso. Por que a gente não tá lutando para melhorar o nosso país? Se eu estou questionando uma realidade de violência, é a representação de que eu estou respeitando o povo, porque o povo está morrendo, está desempregado, está com fome, está sem expectativa de vida, está sendo explorado. Se eu levanto esses problemas, é exatamente a necessidade de buscar respeito pelo povo. Eu não vou respeitar o povo se eu não questionar a realidade como ela é. A realidade ela precisa ser questionada. Não é porque algo é assim agora que sempre vai ser. E foi isso que eu falei pra ele depois no comentário. Eu não vou ler os meus comentários porque eu já tô falando com vocês aqui. Mas como assim eu não tô respeitando o meu povo, gente? É exatamente questionar a realidade, é a necessidade da busca, é a forma com que você vai buscar respeito. Você questionar uma realidade violenta, uma realidade desigual. Meu Deus, esse cara não sabe o que tá falando. Esse cara que comentou a primeira, eu tô discutindo com ele, né? Aí eu falei, né? Aí ele falou assim, como pode ver pelo que você mesmo disse, o problema não está no hino. O problema está na sociedade que não valoriza o professor. Exatamente. Só que quando você fala assim, a gente precisa cantar o hino nacional nas escolas como uma forma de mostrar nosso amor e respeito pelo país. Cara, se você vai cantar um hino que mostra que você ama o seu país e respeita o seu país, quando o seu país claramente não tem
reciprocamente nem amor nem respeito por você, para que você vai cantar isso? Antes não fosse, mas hoje o hino é um símbolo de esperança. Não pode moldar a sociedade, só o povo pode fazer isso. É óbvio, não é um símbolo que vai representar como a sociedade tem que ser. Não é o símbolo que vai dizer como que a gente vai mudar. É as pessoas trabalhando no dia a dia, é a praxis, a prática no cotidiano. Só que esse povo precisa ser educado para representar a sociedade descrita nesse símbolo. É sempre esse mesmo papo, né? O povo não sabe, o povo é inculto, o povo tem que ser educado, tem que ensinar o povo. Gente, o povo sabe demais. A gente sempre viveu numa sociedade impositiva. O povo não sabe. Vamos então explicar o que o povo tem que saber. Tanto é que o MEC, quando ele vai então criar todas as diretrizes e bases, ninguém pergunta para o professor, que é o que vai estar ensinando aquilo que o MEC determina. O MEC é o Ministério da Educação. Então eles vão lá de cima da burocracia, faz um projeto e aplica na realidade. Quando aconteceu a reforma do ensino médio, se eu não me engano foi em 2018, 2017, não lembro a data agora. Depois você pesquisa aí, faz sua parte. Ninguém perguntou para o professor se ele queria ser daquele jeito. Hoje a gente está trabalhando com o novo ensino médio, itinerários, tem novos tipos de disciplinas como empreendedorismo, análise, estudos avançados e tal. Ninguém perguntou para o professor se ele queria ensinar isso. E ninguém ensinou ao professor como ensinar isso. Simplesmente começou o ano de 2021 com essas novas disciplinas. E o professor agora ele que se dane. Ele tem que aprender a fazer isso de uma hora para outra. Então esse povo precisa ser educado. Essa mentalidade que a gente tem de transmitir algo de uma pessoa que acredita ser o exemplo é um dos principais problemas que a gente tem. A gente tem uma classe política inculta, a maioria não é estudada, e eles é que decidem o futuro da educação no Brasil. Só que ninguém está perguntando para o professor que está com 40 aulas semanal. Ninguém pergunta para o professor o que ele acha desse novo projeto do ensino médio. Esse professor que tem 20 turmas, que está fazendo 200 questões por mês de prova, que está fazendo nem sei quantos relatórios, gravando não sei quantos vídeos, ninguém pergunta para o professor. Então essa noção de que, olha, eu sou o modelo que vai transmitir o que é certo, o que é errado, isso aí é imposição, é dominação. Então a gente tem que ensinar o povo, educar o povo. Educar no quê? O povo não é educado? É igual aquele ministro da educação, Ricardo Vélez, foi o primeiro ministro do governo Bolsonaro. Ele falou que os brasileiros iam no aeroporto para roubar as coisas. Aí ele continua. Então, quando um professor fala que o hino é uma merda, ou ele perdeu as esperanças, ou não quer atingir esse nível. Qual nível? O que é representado no hino, né? Meu, uma barbaridade. Primeiro que eu não chamei o hino de merda. Eu usei a palavra merda para expressar uma revolta, que não tem o que você se orgulhar quando a realidade da escola é uma realidade de violência. Mas não, pelo contrário, né, quando você está criticando algo, quando você está fazendo uma reflexão sobre algo, quer dizer que você não perdeu a esperança. Você perde a esperança quando você fica na sua, quando você não questiona nada. É assim, não vai mudar. Essa pessoa é desesperançosa. Eu, pelo contrário, o que eu estava fazendo? Eu estava questionando a realidade como ela é, mostrando que eu estou batalhando para mudar. Estou fazendo a minha parte. Se isso não é esperança, o que é esperança então? A esperança é aquilo que move o sonho, que move as vontades, que molda a personalidade da pessoa para ela melhorar o convívio social onde ela vive. Como assim eu perdi a esperança? Meu Deus, o próprio processo de ensino é um processo de esperança. Aí ele fala, país e governo são coisas diferentes. Quem dera se o hino fosse o problema. Sim, país e governo são coisas totalmente diferentes, gente. O governo ele é transitório, o país é uma construção. Foi o que eu respondi para ele. Só que a gente tem hoje uma batalha de governo, sempre foi assim. Então o governo A, ele comanda 4 anos, o governo B que ganha, que é contra o A, tira todos os projetos, revoga todas as leis que o governo A tinha promovido. A gente não tem um projeto de nação. A gente tem projetos de governo. Por que a China hoje
está comandando quase o mundo inteiro? Porque eles fizeram um projeto de nação para décadas. Então veja bem, por exemplo, o PT, o governo do Partido dos Trabalhadores. Fizeram tal, tudo aquilo que eles fizeram. Entrou os outros governos, tiraram tudo aquilo que eles fizeram. Então o governo do PT criou inúmeras universidades federais e aumentou enormemente a quantidade de pessoas nas universidades. O que está acontecendo no governo atual? Eles estão tirando investimento dessas áreas. Pessoas que têm bolsa de estudos não estão tendo mais. Estão diminuindo. Mais de 50% dos alunos esse ano não fizeram Enem, gente. E o Enem está sendo válido ainda. Essa prova, e eu também sei que vai sair prejudicado quem fez, mas essa prova tinha que ser anulada, cara. Mais de 50% não fez a prova. Quem fez a prova? Quem teve a possibilidade de estudar o ano inteiro. Quem teve alimento na sua casa. Ano passado foi um ano de pandemia, e esse ano também, mas ano passado foi muito mais loucura. A gente estava se adaptando. Hoje a gente já tem uma ideia de como é, mas ano passado era novo. A gente nunca viveu isso. 3 gerações atrás nunca viveram isso. A última pandemia que teve, vixe Maria, não sei nem quanto tempo foi. Então é óbvio que país e governo são coisas diferentes. O país é a construção, é a nação, ela é representada pelos símbolos. Só que o governo, a gente tem uma noção disso, né? Eu sou melhor que aquele. O governo do PT é pior do que o PSDB é melhor do que não sei quem. É um governo pautado em partidos e cada um quer ganhar a moralzinha para continuar comendo nas tetas do Estado, cara. É isso que acontece. Aí o governo atual agora, do presidente Jair Bolsonaro, fez o que fez. O próximo que sair vai revogar tudo o que ele fez, porque ele fez um monte de coisa louca. E o projeto de país? Que projeto? A gente não tem um projeto. E aí é o que ele fala depois, né? Ele fala assim... Porque eu falo justamente dessa construção de país, né? O país é uma construção, a gente precisa ter um projeto para entender o seguinte, aonde a gente quer chegar com esse país? É isso que a gente tem que se perguntar. Que não é o que está acontecendo, as pessoas olham muito para agora, mas ninguém está pensando para daqui tantos anos. Vou usar um exemplo, em 2016, se eu não me engano, foi aprovado a PEC do teto de gastos, isso é, tem um teto. Você não pode ultrapassar o investimento desse teto. Vou usar um número aleatório aqui, R$1 bilhão. Vamos supor que você tem R$1 bilhão para investir em saúde, educação e segurança. Você não pode, por 20 anos, ultrapassar o investimento de R$1 bilhão. Só que todo ano nasce gente. Todo dia precisa pessoas irem para os hospitais. Todo ano crianças estão indo para escolas. E você tem um limite para investir nas principais áreas da sociedade. Quem que votou a favor desse projeto? O presidente atual. Então você vê, você tem um país que precisa investir, é óbvio, todo ano está nascendo gente, e você coloca um limite para o investimento. Que eles acreditam que é gasto, né? Colocar dinheiro na educação, isso aí é gasto. Não, isso é investimento. Só se desenvolve um país com investimento nas áreas de infraestrutura, de educação, de segurança, de saúde, de tecnologia. A maioria da tecnologia brasileira, gente, é importada de fora. Você quer privatizar o quê? E ainda os caras querem comparar o Enéas com o Bolsonaro. Aí eu falei do projeto, né, que a gente não tem um projeto de país, e de fato não tem. E eu falei também da necessidade da gente criar uma educação que é pautada no dever, entende? Na responsabilidade, em conceitos a partir de liberdade, uma educação libertária, entende? Aí ele falou o seguinte, olha, sim, é uma construção, no caso do projeto de país que eu estava falando, mas se engana. Nós temos projetos, sim, aliás, temos 2 projetos, mas isso dividiu o país em 2 extremos. Isso não é projeto, gente. O projeto de país, ele é visto como um todo, e qualquer partido que seja de direita, esquerda, de centro-direita, o projeto de país, ele é aceito por todos os partidos. Onde a gente quer chegar com o Brasil? Olha, a gente quer chegar no Brasil que ele seja a 3ª maior potência do mundo. Então, quando o governo A termina o mandato, o governo B, que vai sucedê-lo, ele não vai acabar com aquilo que o governo A fez, ele vai dar continuidade. Isso é um projeto. E a gente não tem isso. Pelo contrário, um quer destruir o que o outro fez, para reconstruir uma coisa do zero e falar, olha, eu fiz melhor do que o outro.
Aí ele fala, isso já é outro assunto, mas minha opinião sobre é a seguinte, ele colocou em aspas porque foi o que eu falei, eu falei o seguinte, nós nos educamos, porque ele falou assim, a gente tem que educar o povo, eu falei assim, ninguém educa ninguém, essa é uma frase do Paulo Freire, ninguém educa ninguém, nós nos educamos em coletivo, porque quando eu falo que eu vou educar alguém, eu estou impondo, e eu tenho que mostrar para a pessoa que está no processo de educação, que é importante ele fazer a parte dele é o quê? Desenvolver a consciência dele. Eu não posso dizer para o aluno o que é o certo e o que é o errado. Primeiro eu tenho que mostrar para o aluno o exemplo, né? E aí eu dar a oportunidade para o aluno se construir, ele mesmo escolher o que é certo ou o que é errado fazer. Se ele faz alguma coisa errada na escola, por exemplo, ficar bagunçando na sala de aula, ele vai ser punido. E é isso que é a educação e como a educação tem que ser. Ninguém educa ninguém, mas a gente tem lei para impor limite na liberdade do ser humano. Entende? Aí ele falou assim, então nós nos educamos, educação libertária, o dever, que foi o que eu falei, né? A educação ela tem que ser pautada no dever, nos moldes de Kant. O que é o dever do Kant? Kant tinha uma máxima, né, uma frase épica da vida dele, que é o seguinte, olha, você quer fazer alguma coisa? Você tem que se perguntar o seguinte, você vai aceitar os outros fazerem? A sua ação, aquilo que você faz, pode ser tomado como uma lei universal? Todo mundo pode fazer o que você fez? Sim, então você pode agir desse jeito. É o dever, entende? É o dever de você entender que a sua ação afeta os outros. E se você entender que a sua ação afeta as outras pessoas, você vai criar uma responsabilidade. Você mesmo vai colocar limites na sua ação. E a educação ela tem que ser assim. Eu não posso falar, você não pode fazer isso. Por que que o aluno não pode fazer isso? Ele tem que saber que o que ele está fazendo não é legal e não é certo. É ele que tem que escolher, ele que tem que desenvolver essa habilidade de refletir sobre os próprios atos. A nossa educação não é assim, a nossa educação é impositiva. A nossa família é impositiva. O pai fala, você não pode fazer isso. Mas ele não fala para o filho por que não pode. Porque eu não gosto, porque isso vai me deixar triste. Não, fala a verdade. Olha, você não pode fazer isso. Porque tem coisas que você não pode mesmo fazer. E você tem que refletir sobre isso. Porque a sua ação afeta o outro. Aí ele fala, o dever se perde e cada um aprende o que quer. É exatamente isso que escraviza um povo. Meu Deus, como assim cada um faz o que quer? É exatamente o que Kant falou com o dever, gente. Olha, se eu for fazer alguma coisa, eu tenho que me perguntar o seguinte, será que o meu colega ali, se ele fizesse a mesma coisa que eu, para mim ficaria tudo bem? Então não é o que cada um faz. O dever é você entender que você vive em sociedade e você precisa tomar uma ação, você precisa ter uma atitude que leve em consideração o coletivo, não só a sua vontade. Entende? Aí ele fala o seguinte, se eu quisesse fazer isso, faria eles acreditarem nesse conto de fadas. O dever é um conto de fadas para ele, né? Kant estava errado. Foi simplesmente um dos intelectuais mais importantes da história do pensamento humano e Kant estava errado. Porque o dever é uma forma de escravizar. É alguém que não sabe o que está falando, pelo amor de Deus. Aí ele fala o seguinte, é por isso que o conhecimento das escolas é 90% inútil na vida dos alunos. É exatamente por isso. Porque a realidade que a gente tem hoje, a escola que a gente tem hoje é uma escola que impõe e não ajuda a desenvolver, a criar, a recriar, a transformar. É uma escola que desde lá do MEC, do Ministério da Educação, já vem tudo que a gente tem que trabalhar. Pega isso aqui, Pega esse livrinho que eu tenho que dar, esse aqui é de Sociologia. Eu simplesmente, gente, já vem o conteúdo que eu tenho que trabalhar aqui. O professor não escolhe, nem o aluno escolhe. Óbvio que vai ser inútil. Não é a gente que escolhe, a gente não tem autonomia, é imposto. Olha aqui, tudo isso aqui que eu tenho que dar aula essa semana, cada um de uma turma. Isso aqui é só pro primeiro bimestre, cada um de uma turma. Eu tenho 4, 5, 6, 7, 8, tenho 11 turmas. Eu não escolhi o conteúdo de nenhuma. E eu vejo os conteúdos ali que não faz sentido na realidade mesmo. Só que a gente tem que dar o conteúdo. Então o próprio professor sofre com essa imposição. Aí ele fala, a maioria dos alunos terminam a escola e ficam horrorizados com a vida. É óbvio, a nossa educação, ela não é pautada para ajudar o aluno a agir lá fora. E é isso que eu questionei na postagem. Você quer que o seu filho canta o hino nacional e você se orgulha disso, mas você sabe como é a educação? Você sabe como que funciona o sistema de ensino?
Você sabe se o seu filho vai aprender a agir lá fora? Entende? É isso que eu tô falando. É essa a minha crítica. Que ele tá concordando comigo aqui, só que ele não entendeu o que eu falei, ele acha que eu não sei disso que ele tá falando. Sem noção nenhuma. Ele tá falando das crianças que saem da escola, né? Sem noção de responsabilidade nenhuma. E uma educação que busca desenvolver o dever e a autonomia é o quê? Não é justamente criar responsabilidade, caramba. Não me entendeu? Você é burro. É aquele meme do Caetano. Larga de ser burro, cara. Você falou muita burrice agora. Aí ele fala o seguinte: sequer sabem como o mundo em que vivem funciona. Olha, essa aí ela já entra na minha área já. Na área da sociologia, da filosofia, da história. Antropologia, da geografia. Como que o mundo funciona, gente? É a disciplina de ciências humanas que vai explicar isso. Não é a matemática que vai explicar isso, não. Com todo respeito aos professores de matemática, conheço muitos. Mas quem explica sobre a sociedade são as ciências humanas. E a gente vê uma falta de incentivo e investimento nessas sociedades, nessas ciências, né, nessa área do saber. A gente vê na educação, por exemplo, do ensino médio. Sociologia e filosofia é uma aula na semana. Você vai aprender como que o mundo funciona como em uma aula na semana só? Me fala. Aí ele continua, né? Só aprendem o básico para passar em concurso. Errado de novo. A escola ela não ajuda para passar em concurso, não. Muito pelo contrário. Você tem que pagar cursinho para conseguir passar em concurso. Aí ele fala, ó, a educação virou arte. Pelo contrário, a arte ela é crítica, ela é consciente. Ela representa muita coisa. A educação nossa não representa nada além da obediência, mano. A educação virou arte. Nem sabe o que é arte também, né? Essa galera, mano, quer comentar o que não sabe, eu fico louco com isso. Mas, ó, a instituição que deveria preparar os alunos para a vida, dar a eles noções básicas de sociedade, economia, política, história e cidadania, que é o que eu acabei de falar, que é o que eu estou questionando na minha postagem. Uma educação que deveria fazer isso, está ensinando cantar, dançar, pichar muros e outras toneladas de coisas inúteis. Gente, eu não sei qual escola que está ensinando a pichar muro. Me fala que eu vou querer estudar lá. Pelo amor de Deus. E esse cara, eu não vou mostrar o nome dele, mas ele estudava história. Ele fazia o curso de história, meu. Pra ser professor. E olha o que ele tá fazendo. Tá ensinando a cantar e a dançar. E o que que tem? Você ensina a pessoa a cantar, a dançar. É arte. A arte é vida. A arte representa a capacidade de você aproveitar tudo aquilo que o seu corpo tem para oferecer. A dança representa um sentimento. Vai falar que dança não é educação, né? O canto não é uma educação. Daqui a pouco ele vai falar também que as artes marciais não ensinam uma ética, não ensinam uma forma correta de ser, né? Os mestres de Kung Fu, então, estavam errados em ensinar postura para as pessoas. Meu, é uma idiotice, na verdade. Aí ele continua falando. Resultado. A fase mais importante para o sucesso social de um indivíduo, que é a juventude onde se define as direções de sua vida, ele passa se educando em coletivo, sem responsabilidade social nenhuma. Meu, se ele está se educando em coletivo e ele não tem responsabilidade social nenhuma, quer dizer que ele não está se educando em coletivo. Porque se educar em coletivo é você perceber que a sua ação afeta o outro. Por isso que você vai melhorar a sua forma de agir no mundo. É óbvio. Olha a barbaridade que esse povo está me falando, gente. E a escola não ensina isso quando ela deveria estar ensinando. E é isso que eu estou questionando. Você vai se orgulhar de cantar o hino nacional quando a escola ela não ensina você a agir em prol do seu país, em prol do seu povo? Aprendendo o que quer, sem dedicação, porque ninguém exige isso deles. Meu Deus, que mundo que você está vivendo? O que mais o professor exige dos alunos é dedicação. Olha, gente, vocês precisam ler. Agora, você quer que eu faça o quê? Que eu vá na casa do aluno e enfie um livro na cara dele? Se os pais não participarem também do processo educacional, não vai adiantar. O professor ele faz a parte dele, gente. Pro cara me falar que a gente não exige isso dos alunos, meu, vai tomar no seu rabo, filho da puta. Não sabe nada, mano. Isso aqui é um desrespeito pro nosso trabalho, esse idiota aqui. Desculpa os palavrão, gente, mas estou estressado com isso aqui. Aí ele bate de frente com a vida, leva uma surra, depois ele acha que a sociedade deve algo pra ele, porque de alguma forma ele foi desfavorecido. É sim,
Vamos voltar ali na época da escravidão, como de uma hora para outra, 300 anos de escravidão no Brasil, de uma hora para outra acaba, os negros sofrendo discriminação, porque foram 300 anos escravizados, não tem trabalho, não tem terra, não tem perspectiva de vida e ainda é discriminado e violentado na rua, né? E ele não é desfavorecido? Então o negro que foi escravizado até ontem, agora é liberto, ele tem a mesma possibilidade do que o filho do dono do plantio de café, do grande latifundiário? Meu Deus, esse cara aqui, gente, eu sinto muito, e esse tipo de pensamento não é poucos, não, são muitos, né? Aí ele fala, não tem sucesso em nada e ficam por aí, se vitimizando, falando de amor e igualdade social. Gente do céu. Ainda eu uso a palavra falar de amor, como se falar de amor fosse uma coisa ruim, né? Aí, ó. Se um professor não ensinar ao aluno que ele precisa saber, a vida ensina de forma mais difícil. Gente, e o que o aluno precisa saber? Quem que vai falar o que o aluno precisa saber? Qual que é o critério disso aí? Sabe, é palavra jogada ao vento, entende? Olha lá, ele fala, ó, você como professor já ministrando aula, pergunte a um ex-aluno que já tenha se formado, se no cotidiano dele, em sua vida profissional ou cidadã, ele usa alguma coisa que aprendeu na escola. Se usar 10% é muito. É óbvio que ele não vai usar. Olha só, eu vou pegar só, vamos pegar aqui, sei lá, vamos pegar sociologia aqui, vamos pegar filosofia, um conteúdo de filosofia. Então eu vou começar aqui no segundo ano, ó, vou só no índice, introdução à ética. Depois você vai já falar de Spinoza. A ética ela surge com Aristóteles lá no século V a.C. Esse capítulo 1 de ética, a gente fala de ética de Aristóteles do século V a.C. A gente fala da ética do Kant no século XVIII. E a gente fala também da ética dos ingleses John Stuart Mill e Jeremy Bentham. Então a gente fala em 3 grandes éticas em 3 grandes períodos. Depois a gente vai falar de Spinoza, que a gente para o capítulo 1 no século XVIII, a gente vai falar do Spinoza no século XVI, estamos voltando. Depois a gente vai falar de Marx no século XIX. Depois a gente vai falar de existencialismo no século XX, entende? Aí depois a gente vai falar de outras... Então, sim, depois no final, o último capítulo do livro é o Maquiavel, voltando lá para o século XV. Então é óbvio que a gente não vai usar 10%, porque a escola ela serve para isso, para o aluno sair dela sem saber nada e para entrar no mercado de trabalho, gente, para ele ser burro. A escola ela serve para isso, para deixar as pessoas ignorantes. Por quê? Porque um povo que não entende de nada é facilmente dominado pela classe política. E nós, como professores, estamos tentando lutar contra isso. A gente quer uma educação que o aluno saia da escola sabendo como funciona a vida, como funciona a sociedade, como funcionam os mercados de trabalho, como funciona tudo. Qual a importância da política na vida dele. E a escola não promove isso, entende? É isso que eu estou questionando. Por isso que eu estou falando, você vai se orgulhar do quê? Quando você canta o hino nacional? Pelo amor de Deus. Aí ele fala o seguinte: a sociedade de hoje ainda está estruturada nos braços daquela geração que se formou nos tempos em que as escolas eram mais rígidas, mais disciplinadas. Se cantava o hino nacional, dava reguada na mão dos alunos, botava de castigo no canto da sala, tacava o apagador, fazia limpar banheiro. Com isso ensinavam noções básicas de cidadania. Nossa, irmão, que cidadania que é essa, hein? Bater no aluno. Vamos tacar régua na cabeça dele. Vamos jogar um apagador nos olhos dele. Nossa, que noção básica de cidadania, né? Respeito e tolerância, isso não é cidadania, não. Mas violência, imposição, isso é cidadania. Você vê como é distorcido a visão da realidade dessa galera? Bater no aluno é uma coisa de cidadania. Agora não, respeito não. Criar autonomia não. Criar a responsabilidade de ação, de dever, jamais. Mas bater no aluno... Aí, meu amigo, aí é cidadania demais, né? Aí ele fala assim: e naquela época também havia muitos problemas sociais, assim como hoje. Só que eles aprendiam a ser fortes para enfrentar esses problemas e terem sucesso. E sucesso que eu falo não é necessariamente ter dinheiro em abundância, mas serem mais felizes com o que tem. Cara, você só é feliz numa sociedade que existe problemas sociais se você não entender o que são esses problemas. Porque você falar que é feliz sabendo que tem quase 300 mil mortos, você falar que está sendo feliz enquanto pessoas passam fome e são violentadas,
Me desculpe, você não entende como funciona a sociedade. Aí ele fala, é a vez da geração dos anos 2000, os primeiros que estão chegando na vida adulta agora. E olha o caos que já está o país. Não que isso seja culpa deles, mas justamente porque a maioria não tem noção de nada e são emocionalmente e intelectualmente muito frágeis para mudar alguma coisa. E quem que ensinou esses jovens a serem como são? Não foi aquela mesma geração que você falou que era bom, que era feliz? Então por que os jovens não são igual a eles? Meu Deus, é uma contradição em cada frase desse povo. A educação mudou muito de lá para cá. Mentira. Mentira de novo. Desde os anos 50, a educação é a mesma coisa. O professor na sala de aula como ele se fosse a representação da própria sabedoria, os alunos calem a boca e só ouvem o que o professor tem para falar. Nunca mudou a educação, sempre foi do mesmo jeito aqui no Brasil. Aí ele fala o seguinte, se não mudarmos essa mentalidade da educação urgente, qual mentalidade? Essa que eu estou falando? Aí tem que mudar mesmo, né? O futuro da nação está nas mãos de uma geração muito fraca e incapaz. Gente, pelo amor de Deus, da onde esse cara está tirando as vozes da minha cabeça, né? Ninguém nasce sabendo. Então, se não impormos o conhecimento necessário, olha o que ele está falando, se a gente não impor o conhecimento necessário, qual conhecimento necessário que é esse? Quem vai falar o que é necessário ou não? Isso é dominação, cara, total. Se eu, Gustavo, quero impor para você o que você tem que estudar, isso não é uma dominação, uma imposição? Uma relação de poder do mais forte para o mais fraco? Se não impormos o conhecimento necessário para o sucesso social do indivíduo, a vida vai impor toda a sua amargura e o indivíduo sempre será escravo do sistema. Olha, o conhecimento necessário para o sucesso social. Gente, se não tiver oportunidade na sociedade, como que você vai alcançar esse sucesso? Só me fala isso. Só me fala isso aí. Como que você vai alcançar o sucesso sendo que não tem emprego para você lá fora? Meu Deus, é uma barbaridade atrás da outra, gente. Bom, daí deixa eu pegar o outro print aqui. Porque esse aqui eu fiquei puto. Porque, o cara é burro, né? Tá falando muita burrice. Aí, né, eu falei o seguinte, cara, eu te conheço, eu sei que você fazia o curso de história, não sei se você terminou, só que uma coisa é certa, você não sabe como funciona o sistema de ensino. Aí o que ele falou? Entender uma coisa que não está funcionando é perder tempo, não é nem um pouco eficiente. Então não funciona, não preciso saber, deixa lá como tá. Mas eu vou falar como, entende? Não entendi, né? Como assim não está funcionando? Não está funcionando o quê? Primeiro ponto. Por que não está funcionando? Se não está funcionando e você tentar entender por que não funciona é perda de tempo, então o que você está falando de educação então? Aí ele fala o seguinte, o maior problema é que a maioria dos professores se orgulham disso e nunca direcionam os esforços na direção necessária. Meu Deus, cara, é sério isso? Então se o professor se orgulha de estar como está e nunca se esforça, por que ele é professor então? Por que ele não vai fazer outra coisa? Meu Deus, a própria noção de professor é justamente isso, fazer parte de um processo tão importante que é a educação, que é a forma de você poder ensinar algo para as pessoas, desenvolver habilidades. Como assim a gente não direciona esforço para isso? Só que ele não está entendendo que a maioria das decisões das escolas não é o professor que decide, é a política. E o professor ele não é um ser que trabalha com a política. Ele trabalha com a educação. E aí quando o professor vai fazer um protesto na rua, ele apanha da polícia. Por que ele não fala disso? Disso ele não fala, né? Os professores não se esforçam para isso, para mudar. Mas e por que então quando os professores se esforçam, ele apanha da polícia? Você não está vendo esse esforço aí? Ainda chama os professores de vagabundo. Porque a nossa arma enquanto professor é fazer protesto e greve. A gente não consegue fazer mais nada. A gente não tem poder político. A gente dá aula. Aí ele fala o seguinte. Há muito tempo, o sistema de ensino se tornou um fracasso quase que completo. Eu nunca vou me contentar com isso, sabendo que temos capacidade para muito mais. E o que é fracasso? Qual que é o fracasso completo? O que deu errado? O que está dando errado? Aí, beleza, né? Então todo esse processo aí, esse é o comentário de um cara só. Aí depois foi o outro. E eu falei um pouco, né,
nos comentários que eu tô conversando com ele do quanto que o professor hoje, na pandemia, tá trabalhando, né, gente? E assim, e tá trabalhando demais, gente. Eu já falei no começo, a gente tem que aprender agora a gravar vídeo quando a gente nunca gravou. A gente agora é o youtuber além de professor. No WhatsApp é 45.500 milhões de grupos que você tem que fazer. É 10 horas da noite coordenação mandando mensagem pra você. 6 horas da manhã aluno te mandando mensagem. Sábado e domingo o dia inteiro esse WhatsApp bombando. O professor tá enlouquecendo. Aí o que o cara me falou? Ô fera, é só estudar e mudar de profissão. Ah, vai lá na Síria falar isso aí. Ué, vocês estão passando por uma guerra aqui? Ué, é só mudar de país. Você vai conseguir entrar na União Europeia com as leis anti-imigração? Hã? Fala pra alguém que tá passando fome. Não, você tá passando fome? Ué, é só comer. Fala pra alguém que tá desempregado. Ué, mas você tá desempregado? É só arrumar trabalho. Fala alguém que perdeu um parente. Ué, mas você perdeu um parente? É só arrumar outro. Cara, mano, só essa frase, meu, desrespeito total com o nosso trabalho, mano, com a nossa vida. Aí ele fala, todo trabalhador trabalha além, inclusive o professor. Me fala aí, 3 trabalhos que você tem que trabalhar com 40 pessoas de uma vez. Fala 3 profissões aí que você faz isso. Que você é o centro da atenção de 40 pessoas de uma vez só. Fala aí, 3 trabalhos. Vai, fala. Aí ele fala o seguinte, ó, o que tem a ver você trabalhar demais com o hino nacional? Ele escreve errado que eu nem consegui. Não tá contente, muda. Tem 1 milhão de pessoas querendo sua vaga. De novo, né? Ué, mas você tá com fome? Ué, mano, se tá com fome, vai comer. Tem um monte de pessoa passando fome querendo comer também. Se você não quiser comer, eles vão comer no seu lugar. Mano, esse cara é o queixo imã do jab de direita, velho. Vai ter que cantar o hino sim, sabe? Impondo, né? E nem percebeu que cantar o hino também é um processo político. Se a política fala, não vai cantar, não canta, e não tem essa. É esse o modo em que vivemos, né? Meu, não é porque a gente vive de um jeito que a gente tem que viver sempre assim. O mundo é uma constante mudança, já diria Heráclito. Vivemos num país chamado de pátria. Não, nosso país chama Brasil. A pátria é os símbolos que representam esse país que a gente vive. Aonde você nasceu e tem sim que ter orgulho. Claro, a gente tem que ter orgulho, mas eu não vou cantar um hino nacional me orgulhando de cantar o hino, sendo que a realidade é uma realidade que não é nada de se orgulhar. É isso que eu estou falando. Eu cantava o hino nacional. Aí sempre tem esse tipo de comentário usando o eu, né? Como se você fosse o paladino da referência. Eu cantava o hino nacional da cidade e rezava todos os dias antes de entrar na aula. Isso é uma coisa interessante também de se falar. Quando eu entrei no ginásio, no antigo ginásio, era 5ª série, né? Hoje o 5º ano ele é do Fundamental 1, né? E a gente tem o ginásio a partir do 6º, que é o Fundamental 2. Mas naquela época, quando eu entrei, era o ginásio, no 5º ano, havia ainda na época o ensino religioso. Só que não era um ensino religioso, era um ensino da Bíblia Católica, gente. Então eu rezava todo dia antes de entrar. Rezava o quê? Não era o Pai Nosso? Eu tinha um professor de Geografia, Paulo Sérgio, que ele falava o seguinte, quando a gente ia rezar, que eu também rezei, isso aí até os anos 2000, né? 2005, 2006. Ele não rezava o Pai Nosso, ele não fazia o sinal da cruz. Por quê? Porque ele não era católico. Então, quando você fala, eu rezava todo dia na escola, você está rezando uma imposição também. Porque você não tem uma reza diferente das pessoas, que englobe toda a diversidade. É uma reza pautada na religião católica. Mas e quem não é católico e não reza o Pai Nosso, por exemplo? Vai rezar todas as orações? Se for para rezar todas, eu sou totalmente a favor. Agora, se for para rezar uma só, aí não rola, né, cara? Isso não salvou ninguém. Quem seguir caminho errado seguiu, mas também mal não fez. Deixa o povo cantar e rezar. É óbvio, deixa. Só que cante todas, então, não uma só. Porque quem não faz parte dessa que está sendo cantada ou rezada, se sente excluída. Entende? Mesmo que for uma pessoa só, não importa. Se for cantar, cante todas. Aí eu tive que falar pra ele, né, que ele... esse cara, ele é vidraceiro. E eu falei, cara, você não trabalha a cara da educação, então fica na sua. Eu não falo do seu trabalho, você não fala do meu. Aí ele fala o seguinte, pois você está enganado.
Minha família quase toda trabalha ou trabalhou na área da educação. Gente, só vai entender o que é educação quem está lá. Se a sua família trabalhou na área da educação, o problema é da sua família, não foi você que trabalhou lá. Eu falo para minha mãe um pouco do meu trabalho às vezes, né? Fala, mãe, nossa, não sei o que. Ela fala, nossa, que loucura. Você só vai saber a loucura que é você quando você estiver na sala de aula, meu. Eu sempre tive tias, professoras, e eu não sabia como era dar aula. Você ter parente, professor, você ser aluno, que é o exemplo que ele deu aqui, e também frequentei escolas por muitos anos. Mano, você frequentar a escola não quer dizer que você saiba o que é ser professor. Você foi aluno, você não foi professor. Não foi você que criou o plano de aula. Não foi você que criou tudo. Não é você que está preparando aula. Não é você que está criando o tipo de avaliação para você alcançar o objetivo que você traçou para o seu aluno, para a sua sala. Não é você que faz isso, você foi aluno. Foi a sua família que deu aula, não você. Curso superior não dá diploma de bom caráter. Bom caráter é esse cara aí, né? Ué, não tá gostando? Muda de profissão, né? Esse que é o bom caráter aí. Só que dialogar sobre a realidade violenta da escola, ele não quer, né? Só questionei você reclamando que trabalha demais. Cara, você não sabe como é o trabalho do professor. Você não é professor. Você tá vendo os professores que estão ficando doentes, estão ficando estressados? Quando você começa, gente, um ano letivo, no primeiro mês você já tem 40% de professores saindo de licença, porque não aguenta, mano. Só que precisa dar aula, precisa do dinheiro para pagar o aluguel, para alimentar a família, entende? Que mais tem professor doente, mano, que não se aguenta? E é o excesso de trabalho, obviamente. Vocês não entendem, gente. Só o professor vai entender. Os professores estão cansados, estão morrendo, cara. Aí eu falei, né? Falei isso aí, ó. Meu Deus, você acha que só porque sua família trabalha com educação você entende sobre algo? Falei, aí ele falou assim, nada a ver. Mandou joinha. Mano, nada a ver seu pensamento, cara. Esse pensamento burro seu aí. Bom, agora olha os outros, gente. Uma loucura total, velho. Aí pra fechar, um outro comentário aqui de um rapaz. Ele foi meu aluno, esse moleque aqui. E, gente, ele era um aluno. Eu juro pra vocês, se eu tivesse 2 aulas seguida, a primeira aula era só chamando a atenção dele. Cansava, tinha hora que eu ficava louco, que eu queria quebrar uma mesa na cabeça dele. Eu falava, mano, eu não aguento mais chamar a sua atenção. Só conversava, só bagunçava, não ficava sentado 1 minuto, não fazia atividade, mandava para a diretoria quase toda a aula que eu ia lá. Aí a hora que ele me fala, sempre que eu cantei o hino nacional, sempre que eu cantava o hino nacional, isso sempre me fazia ter orgulho da minha pátria e nação. E o hino nacional não é uma merda. Eu nunca falei que o hino nacional é uma merda. Estou explicando isso desde o início do vídeo. Infelizmente, e isso que é passado aos alunos. Passado por quem? E passado que a melhor coisa é socialismo. Quem passa isso? Qual professor que passa isso? De qual disciplina? Tem algum professor de ciências aí, de biologia, de matemática falando de socialismo? Não entendi o que você está tentando dizer. Que as crianças de baixa renda nunca poderão ser ricas? E pode? Todas as crianças. Os molequinhos da favela lá do Morro do Alemão, da Rocinha, todo mundo vai poder ser rico. É só querer, é só se esforçar. Alguém que não tem pai, não tem mãe, ou perdeu pro tráfico, ou pra violência, ou pra droga, pro álcool, não importa. Perdeu o familiar, vive na rua, pode então ser rico, né? De novo, sabe, romantizando. E o pior de tudo é que essa criança aqui tem 14, 15 anos, cara. Que terão que ficar sempre trabalhando para ganhar um salário mínimo e pagar as contas. Ué, mas não é? 80% do povo brasileiro trabalha para ganhar um salário mínimo. É óbvio, normal. É assim que a realidade é? Ou todo mundo está ganhando 10 mil por mês? Vou te falar. Na época que eu estava dando aula de substituição, para mim ganhar um salário mínimo de R$ 1.600, gente, eu precisava dar quase 200 aulas, mano. Porque a aula, ela valia 11,10 uma hora a aula. Teve uma vez até que uma coordenadora dessa escola, ela me tirou muito do sério, eu queria voar na garganta dela. Eu falei assim, cara, nós trabalhamos um monte aqui, não sei o que,
para ganhar 10,30, 10,50 a hora aula. Aí ela falou assim, aumentou, é R$11,10. Mano, na hora que ela me falou isso aí, dá vontade de dar um... Mano, mas enfim, é isso, né? Quem ganha bem sempre vai achar que o outro que ganha bem não merece. Aí ele fala, mas a escola não ensina o que é investimentos, não ensina como as crianças devem se preparar para o futuro. É triste. É isso aí que eu tentei ensinar para esse aluno aí, mas ele só bagunçava e agora ele vem querer questionar os alunos e a própria escola, né? E de novo, a escola não ensina o que é investimento, mas não é porque a escola ou o professor não quer ensinar, é porque todas as disciplinas, todas as matérias, todos os conteúdos, não é o professor nem a escola que escolhe. Vem de cima, vem da política. Não é difícil entender isso. Tenho orgulho da minha pátria e do hino nacional que o país tem. É óbvio, eu também tenho. Mas você está se orgulhando do quê? Da realidade do seu país? Porque essa aí eu não me orgulho não, gente. Sinto muito. Uma realidade de violência. Aí ele fala Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. E é aquela, né, galerinha? Muita gente quer falar do professor. Lembra ano passado, né? 2020, se não me engano, né? Quando as aulas então foram online, foram remotas, o ministro da Educação falou que os professores estavam ganhando parados, vagabundos. Não, a maioria das pessoas que quer falar de educação não sabe o que é educação. E notem-se, muitos professores também não conseguem nem perceber essa exploração que existe na realidade. Tanto é que muitos professores defendem os próprios políticos que agem contra a educação e contra o trabalho deles, cara. Não quer dizer que só porque você é professor, isso é importante também, que você sabe como está funcionando as coisas. Geralmente você só quer dar aula e acabou, você não consegue perceber a realidade como ela é. A nossa área das ciências humanas, no meu caso filosofia, sociologia e história, estuda isso. As relações sociais humanas, entendem? E aí quando você vê alguém que não é formado nem na área de humanas, quando você vê alguém que nunca entrou numa sala de aula, além de entrar quando foi aluno, querer falar do papel do professor, querer falar da educação, é só merda, é só isso que a gente vê. Todos esses comentários grotescos, né, gente? Então o que eu queria falar era isso, questionar, trazer um pouco da questão da escola, né? O quanto que ela é importante, o quanto é importante a gente se informar sobre isso, entende? Só que é muito complicado. Hoje em dia, o Humberto Eco, né, falou com uma certa amargura e ressentimento que a internet deu voz aos idiotas. E de fato deu, né, gente? Hoje cada um pode falar o que quer, é livre para falar qualquer coisa, compartilhar um vídeo e não tem critério nenhum, não tem a capacidade de questionar aquilo que ele próprio está compartilhando. Nosso trabalho aqui no Psicolândia é exatamente isso, dar as ferramentas para você questionar um pouco mais da realidade, Beleza? Então, foi mal a demora. Se você assistiu o vídeo até o final, compartilha aí, comenta com nós também, dá o like. É nóis, um abraço.